Olá, meu nome é Ulisses Pereira e bem-vindo ao Mundo SAP. Vou mostrar para vocês como vocês escolhem a porta de entrada para a carreira SAP. Primeiramente vou mostrar quem é a SAP, se por acaso vocês ainda não sabem, qual o tamanho desse mercado, como efetivamente vocês escolhem uma porta de entrada, como vocês encontram as empresas para se trabalhar, como desenham uma estratégia para chegar até essas empresas e efetivamente quem sou eu e por que eu estou habilitado para falar desse assunto. Para quem não sabe, a SAP é uma empresa alemã que nasceu em 1972 e ela é a maior empresa de software de negócios, de tecnologia voltadas para negócios do mundo. O tamanho da SAP impressiona, então eles têm 425 mil clientes em mais de 180 países, são 96 mil profissionais em mais de 140 países que trabalham diretamente na SAP, são 18 mil parceiros ao redor do mundo e faturou 24 bilhões de euros em 2018. Só nesse slide dá para ver o tanto de oportunidade de trabalho que existe. Eu posso trabalhar em 425 mil empresas em qualquer lugar dos 180 países no mundo. Eu tenho 18 mil parceiros onde eu também posso trabalhar. Além de ser um dos 96 mil funcionários da própria SAP em mais de 140 países. Eu tenho mesmo amigos meus que trabalharam comigo na consultoria que eu trabalhava e hoje estão trabalhando na SAP. Essa nuvem de logos sempre me impressiona, né? Então eu dou 3 segundos para vocês descobrirem onde está o logo da L'Oréal. 1, 2, 3. Está ali o logo da L'Oréal. Mais uma chance. 3 segundos para descobrir onde está o logo da SEGA. 1, 2, 3. Está ali o logo da SEGA. Esse é o mundo SAP. Né? Aqui alguns menos logos, mas são logos conhecidos da gente. Quando a gente vai num shopping, né? A gente encontra Fast, a gente encontra Lego, a gente encontra Wikibold, a gente encontra Electrolux quando vai no mercado e por aí vai. Então são logos muito conhecidos em empresas grandes, também empresas médias e empresas pequenas. Né? O SAP não se limita somente às empresas grandes. Quando uma pessoa começa a olhar SAP e ver o tamanho desse mercado, normalmente vem alguns interesses para ela mudar para essa carreira. Primeiramente, a empregabilidade. Como você viu ali, a SAP tem 125 mil clientes em mais de 180 países. Então, a possibilidade de você encontrar um emprego SAP, uma empresa que utiliza SAP é muito grande. Né? São 18 mil parceiros ao redor do mundo. Também você pode trabalhar e encontrar isso aí. Então, a opção, o cardápio de empresas que você tem para escolher é grande. Então, a tua empregabilidade aumenta muito quando você entra na carreira SAP, que foi o que aconteceu comigo. Depois eu passo um pouquinho mais sobre a minha história. Mudança na área de atuação. É comum, eu já vi acontecer, pessoas que não têm nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com negócios, por exemplo, um contador, ou um engenheiro de produção, ou um administrador de empresas, que acaba migrando a carreira para SAP. Né? Então eu conheço casos de dentistas, eu já vi nutricionistas, professor de educação física que acaba estar insatisfeito com a profissão atual, acaba estudando um pouco, passando numa certificação, tira um certificado que facilita um pouco a navegar nesse mundo e entra na carreira SAP. Trabalhar em grandes empresas, né? Aquela nuvem ali não me deixa mentir. Só que não é só necessariamente nessas grandes empresas que você pode trabalhar. Você também pode trabalhar nas médias, nas pequenas. Se você tem desejo de trabalhar nas grandes empresas, às vezes uma estratégia de entrada é você justamente começar pelas pequenas e pelas médias. Porque a barreira de entrada para essas pequenas e essas médias é menor que nas grandes empresas, o que facilita a sua entrada quando você for fazer se prestar a entrar numa empresa grande. É parte da estratégia. Carreira internacional. Então, eu tenho muitos amigos e colegas que foram para fora do país trabalhar com SAP. A vantagem é que o conhecimento que você tem aqui, aprende aqui no Brasil, aproveita em quase toda a sua totalidade no país que você deseja ir. O que normalmente diferencia de um país ou outro é a localização específica daquele país. O que é localização? Significa, normalmente, a parte que ela é associada a impostos. Né? Então aqui no Brasil tem uma legislação específica, na Alemanha tem outro, nos Estados Unidos tem outro, na África do Sul tem outro. Mas o core, né, o núcleo do sistema, ele é muito parecido em todos os países, por isso que um conhecimento aprendido aqui no Brasil é válido para outros lugares do mundo.
Tem muitos amigos meus que conseguiram com certa facilidade trabalhar na Europa e nos Estados Unidos pelo fato de conhecer SAP. E um último ponto aqui é ser um consultor SAP, né? Esse aqui é um desejo principalmente para quem já trabalha com SAP, já é algum usuário, e ele tem um contato mais direto com os consultores SAP. Né? O consultor SAP é um ponto de destaque, é a remuneração, é uma remuneração bem mais alta do que um usuário de SAP. Então, normalmente quem já trabalha numa grande empresa, né, ou uma pequena e média, mas já tem contato com o consultor SAP, normalmente tem o interesse de migrar para a carreira de consultoria. Mas nada impede que uma pessoa já entre na carreira de consultoria, isso existe a possibilidade também e tem como desenhar uma estratégia para que isso aconteça. Aqui eu desenho a pirâmide de carreira da SAP. Né? Quem está abaixo da linha pontilhada quer dizer que ela não pertence ainda à carreira SAP, e quem está acima da carreira SAP, acima da linha pontilhada, é que já está na carreira SAP. Quem não está na carreira SAP ainda, mas tem propensão a ir para essa carreira, né? Você pega mais baixo da pirâmide, é que os jovens entram no mercado de trabalho e pessoas que de outras profissões não relacionadas à tecnologia ou negócios. Né? Essas pessoas conseguem migrar? Conseguem. Porém, precisam de um grau de capacitação maior e a barreira de entrada, né, acaba sendo um pouco maior também. Usuários de outros RPs e CRMs. Né? Então, você tem vários RPs aí no Brasil concorrentes da SAP. O maior deles concorrentes é a TOTUS. A gente sabe que no mundo não é a TOTUS, mas é a Oracle. Mas no Brasil, o maior concorrente da SAP é a TOTUS. Tem Senior, Banner e outros sistemas e ERPs caseiros que tem vários no Brasil. Então, um usuário que já conhece de um ERP, ele tem que ter uma facilidade maior do que uma pessoa que não conhece nada de tecnologia, não conhece nada de sistema, não conhece nada de negócio. Porque, via de regra, uma nota fiscal é uma nota fiscal no TOTUS, no Senior, no SAP. Então, se ele já tem esse conhecimento é aproveitado. Um nível acima é o consultor desses outros RPs, que ele conhece até a parte de configuração, parametrizações, né, como parametrizar imposto, como parametrizar um processo logístico, e isso facilita para ele adquirir os conhecimentos. Basicamente, ele tem que fazer uma pequena mudança do conhecimento dele para adequar à complexidade de parametrização do sistema SAP. Agora eu já entrei na carreira SAP e eu tenho usuários que trabalham com SAP no Brasil. Né? Então todos que estão abaixo ali da linha pontilhada, uma primeira carreira de entrada pode ser usuário, ou ele já pode dar um salto maior e ir para o exterior, ou ele já pode entrar como consultor SAP. Né? Então sempre aí o grau de complexidade, o grau de capacitação da pessoa para entrar nos vários níveis de carreira aí depende o quanto mais topo ele tiver na pirâmide. E o último ali eu coloquei com um profissional SAP, um consultor SAP no exterior. Né? Além de você ter uma expertise em SAP, já ter alguns anos de mercado é importante, existe também a barreira legal e a barreira da língua. Né? Não são todos os países que deixam uma pessoa estrangeira trabalhar facilmente, mas é possível sim e podemos dizer, comparado com outras profissões, é relativamente fácil você conseguir um emprego no exterior. E agora vem a pergunta na cabeça, né? Como que eu entro efetivamente? Como que eu escolho a carreira para entrar? E onde efetivamente eu trabalho? No meu caso, eu acabei entrando como consultor, porque eu olho para a minha bagagem e vi que a minha maior facilidade, como que a minha primeira formação é ciência da computação, e antes de entrar com SAP, eu já trabalhava 10 anos como analista de sistemas e programador, foi mais natural entrar como consultor e consultor de desenvolvimento. Porém, a maioria das pessoas que entram ou como usuário SAP ou usuário-chave SAP. A diferença é mínima ali entre o usuário-chave e o usuário SAP. Né? Normalmente é a evolução na carreira ali que acontece. Mas um usuário-chave é aquele que está mais ligado à TI da empresa. Então ele é o dono do processo, ele que está ligado diretamente ao consultor, vai fazer as validações das configurações que o consultor fez. Ele ajuda muito o consultor, às vezes tem algumas pequenas parametrizações, ele também envolve. E o usuário normal, ele operaciona o sistema propriamente dito.
Toda essa gama de pessoas aí consegue trabalhar naquela nuvem de loucos que eu coloquei ali, né? Toda empresa SAP. Os consultores, onde que eles conseguem trabalhar? Em grandes empresas. Normalmente as grandes empresas também têm consultores, né? Eu tenho um caso da VEG, que a VEG tinha quase 500 pessoas na TI deles. Lógico, nem todos trabalhavam com SAP, trabalhavam com outras tecnologias também, mas pelo menos uns 200 deles eram consultores SAP. Então, essas empresas grandes têm vários consultores SAP. Então, Renault, Votorantim, e também tem os parceiros da SAP, que são chamadas as consultorias, né? A Accenture é uma consultoria global, né? Eu tenho amigo que trabalha na Accenture Bélgica, amigo que trabalha na Accenture Portugal, né? E outros trabalham na Accenture Brasil. S-Pro é uma consultoria de nicho com foco em agronegócios, que é uma empresa curitibana. FH também é uma empresa de origem curitibana, mas já está se posicionando globalmente. A S-Pro também tem coisas ao redor do mundo ali, principalmente no Canadá. E vocês também podem trabalhar na própria SAP. Tá? Eu tenho vários amigos que trabalharam comigo em consultoria e hoje estão trabalhando na SAP. É possível de você desenhar a sua carreira, você desenha a sua carreira, corre atrás das competências que você precisa e começa a se submeter a vagas. E você pode sim trabalhar na SAP. É só você escolher isso para a sua vida. Mas como que a gente encontra esses clientes, né? Quais clientes eu posso trabalhar e como eu encontro eles? O jeito mais fácil da gente fazer é diretamente no LinkedIn e eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente faz isso. Então vamos pegar aqui o LinkedIn. Eu já pré-selecionei algumas vagas. O que a gente faz? Eu vou mandar esses links para vocês, não se preocupem, tá? Então eu coloquei Coca-Cola SAP. Então aqui é um analista de SGI Júnior. Eu confesso que nem SGI eu sei exatamente o que é, mas efetivamente ele é aqui, ó. O que ele exige? Alguns conhecimentos diversos aqui, conhecimento SAP, habilidade de lidar com controle de dados, indicadores e apresentação de áreas, né? Vamos ver outra função aqui na própria Nestlé, analista de programação de produção. Então é uma pessoa da produção, não está nada ligado à tecnologia. O que ela precisa aqui? Revisar periodicamente os parâmetros e modelagens de abastecimento dos sistemas SAP, avaliando oportunidades de melhorias de serviços e redução de custos. Né? Agora eu vou pegar uma outra empresa aqui, BRF SAP. Esse aqui já é uma pessoa que está ligada à TI. Tá? Então aqui ó, o que ele exige? Conhecimento funcional SAP, imprescindível, e conhecimento ABAP. O que é ABAP e o que é funcional? ABAP é a linguagem de programação SAP. Então, desenvolvedor SAP chama um desenvolvedor ABAP. Foi como eu entrei na carreira. Eu entrei como desenvolvedor ABAP, depois eu mudei para uma carreira funcional. Uma carreira funcional, uma carreira ligada às áreas de negócio dentro do SAP. Então, controladoria, finanças, vendas, distribuição, compras e por aí vai, produção. Eu acabei entrando na carreira de contabilidade financeira, que é o consultor SAP FI. Essa sopa de letrinhas, não se preocupe, com o tempo vocês vão se acostumando e eu estou fazendo posts recorrentes no mundo SAP explicando o que significa um pouco desse vocabulário. Mas a forma mais fácil de se encontrar empresas que utilizam SAP é no LinkedIn. Pegue as grandes empresas, coloque o nome dela e SAP e você mata a charada. Se você tem uma empresa do teu lado, da tua casa, que é uma média empresa e você não tem certeza se ela tem SAP, procure no LinkedIn, procure no Google, colocando o nome dela e SAP. Se você encontrar alguma referência de alguém que já trabalhou nessa empresa com SAP, provavelmente essa empresa utiliza SAP. Daí entre em contato com o RH e solicite as vagas que estão relacionadas a SAP, justamente para você saber quais são as exigências. E como que eu encontro os parceiros da SAP? Eu posso encontrar pelo LinkedIn? Posso, mas fica um pouco mais complicado encontrar pelo LinkedIn porque eles não são nomes comuns, né? Então provavelmente talvez vocês nunca tivessem escutado S-Pro, FH ou até mesmo Accenture, né? Mas já tinham escutado, chamar de Coca-Cola, BRF, Nestlé. Então o jeito mais fácil de você encontrar um parceiro é no próprio site da SAP. Então vamos entrar aqui no site da SAP, que é o SAP Partner Finder. Então aqui você seleciona por Brasil, eu também vou mandar esse link para vocês, e aqui está linkado todos os parceiros SAP que existem disponível no país. Então vários países aqui, tá? Então não só do Brasil, se você quiser trabalhar em Camboja,
Cameron, Chad, nem sei onde fica Chad, pra você ter uma ideia, Cabo Verde, Canadá. Então tem muita opção de países aqui que você pode procurar uma possível vaga. Então aqui a Vistex, Algar, Blender, HR Relative, Engineer, tem empresas que são nacionais, tem empresas que são multinacionais, tem empresas que são de nichos específicos no SAP, né? Então estão ligados à parte de recursos humanos, estão ligados à parte de finanças, então tem alguns nichos diferentes aqui dentro do SAP, mas normalmente você entrando no site de cada uma, você consegue descobrir que nicho que ela trabalha. Por exemplo, a FH que eu comentei aqui, a HSMX é uma parceira de nicho, então o jeito mais fácil de se encontrar é pelo o SAP Partner Finder. E agora, como desenhar uma estratégia para se trabalhar com SAP? A estratégia ela é relativamente simples. Então eu vou contar uma pequena história. Esse aqui é o Pedro. O Pedro, ele acabou de se formar em contabilidade e ele, desde o estágio ele já estava trabalhando num escritório de contabilidade perto da casa dele. Porém, o Pedro sempre aspirou a trabalhar na Volvo, que é uma grande empresa multinacional, né, e está aqui situada na região metropolitana de Curitiba. Por que ele gosta da Volvo? Né? Além de possibilidade de trabalhar fora do país, ele sabe que é uma empresa que recebeu prêmios ali de melhores lugares para se trabalhar, então ele acredita que é uma ótima empresa para se trabalhar. Porém, ele já deu uma sondada nas vagas e viu lá que precisa de SAP, precisa de inglês e algumas coisas que ele não tem ainda. O inglês ele está correndo atrás. Ele já é um inglês nível intermediário, ele sabe que mais uns 2 anos no máximo ele fica com o inglês dele próximo ao fluente, ele tem uma possibilidade até de fazer um curso no exterior, mas mesmo se ele não conseguir fazer esse curso no exterior só com uns 2 anos de estudo aqui, ele consegue isso. SAP basicamente ele sabe o que é, mas não sabe muito mais do que isso. Porém, o Pedro sabe que tem uma empresa perto da casa dele, ele mora em São José dos Pinhais, também região metropolitana de Curitiba, que chama Magnetron. Ela é uma empresa pequena, relativamente pequena para a média, ela fatura perto de 100 milhões, entre 100 a 150 milhões de reais e acabou de implantar SAP. Então o que ele fez? Ele ficou de olho nas oportunidades e viu que estava precisando de alguém na área contábil. Ele se candidatou e conseguiu. O que o Pedro vai ganhar com isso? Ele vai ganhar que, primeiro, ele vai começar a conviver com pessoas, com consultores que trabalham com SAP. Então ele vai aumentando o network dele, e o network para entrar nesse mercado é muito importante. Vai aumentando o network dele dentro do SAP, vai conhecendo o sistema que ele não conhecia e em paralelo está trabalhando o inglês dele. Mas ele não vai ficar muito tempo na Magnetron, porque ele quer dar um salto a mais e para uma empresa um pouco maior antes de submeter uma vaga para a Volvo. E ele sabe que a Laveleteira, que também não é tão longe da casa dele assim, ele consegue um acesso rápido pela BR, é um pouco maior que a Magnetron, está lá com faturamento de 300 a 400 milhões e tem uma visibilidade um pouco maior no mercado. Mas agora o Pedro ele já conhece de SAP, ele já conhece da área dele dentro do SAP, então a contabilidade, ele já se adequou aos processos do SAP, já conhece consultores que trabalharam com ele, né, na Magnetron e já prestaram serviço na Laveleteira, então ele já consegue fazer essa ponte, esse network importante para conseguir uma entrada maior na nova empresa. Então, o Pedro, se submeter a uma vaga na Laveleteira, ele tem muito mais chance. Passou lá, fechou o tempo para ele fechar o inglês dele, ele já pode começar a se submeter a vagas na Volvo, com chances agora reais de ser efetivado. Então, basicamente, o que você precisa é conhecer quais os requisitos da empresa que você deseja trabalhar, olhar para o seu perfil, como está o seu currículo, como estão as suas competências e fazer as devidas adequações. Fazer um plano de ação para que faça essas adequações. Então, quem que vai te ajudar nisso? Né? Esse é até um papel do Mundo SAP, ajudar você nessa educação, nessa adequação, para que você transforme a sua carreira e efetivamente essa transformação da sua carreira, a transformação da sua vida, te realize profissionalmente. Então, essa é até a missão do nosso trabalho, a missão do Mundo SAP.
Então, é simples, como eu falei, né? Eu mostrei aí um exemplo para você trabalhar numa grande empresa, porém você pode usar o mesmo exemplo para trabalhar na consultoria, né? Você tem aí disponível as consultorias todo dia solicitando novos consultores, você tem que ver quais são as exigências do cargo e trabalhar essas competências para isso. Então, primeiramente, você precisa de uma estratégia, depois você precisa de um network. O network é muito importante, eu vou frisar novamente. Quem ainda não está no LinkedIn cultivando um network, faça isso imediatamente, porque eu posso dizer que é imprescindível para você conseguir uma boa alocação trabalhando com SAP, ter um bom network. E mais de tudo, a gente precisa ter persistência, né? Que às vezes não é na primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que a gente consegue, mas fazendo uma estratégia, tendo persistência, tendo network, com certeza a gente consegue ir e trabalhar no lugar que a gente quer. E quem sou eu, né? E por que eu estou habilitado para falar isso? Eu vou mostrar até diretamente no próprio LinkedIn, né? Para achar o LinkedIn é super simples. Você vem aqui no próprio site do Mundo SAP, vai no final, né? Aqui eu tenho até exemplos de alguns colegas que estão trabalhando fora do país, né? O Luiz, o Daniel, o Denis, né? Sendo que o Luiz e o Daniel trabalham em consultorias SAP e o Denis é um consultor dentro de um cliente SAP, que é a CMVC chileno. Mas vamos aqui ao foco no meu LinkedIn, só clicar aqui e você vai direto para o meu LinkedIn. Então, quem sou eu? Por que eu estou habilitado para trabalhar carreira SAP? Então, eu já tenho mais de 25 anos de mercado, né? 11 deles são com SAP. Eu possuo 3 certificações internacionais SAP. Primeiro como consultor de desenvolvimento ABAP, depois como consultor funcional FI e consultor de vendas, sendo que essa última eu acabei tirando essa certificação recentemente em 2017. Eu sou uma pessoa que estou em constante formação, tá? Então, até quando eu fiz a minha virada de carreira, eu fui começar a trabalhar com carreira SAP, eu foquei muito no meu desenvolvimento. Então, nesses 11 anos, eu acabei fazendo vários cursos avulsos, tanto técnicos como comportamentais. Eu fiz uma especialização, fiz pós-graduação, fiz 2 MBA, né, e o último eu terminei recentemente, que foi agora em março de 2019, o meu MBA em Marketing. Então, eu já fui programador de computadores, analista de sistemas, consultor na área de contabilidade financeira, né, arquiteto de solução fiscal, pré-venda de soluções SAP e não SAP, gerente de marketing e inteligência de mercado, e agora eu estou empreendendo na área de educação e desenvolvimento de pessoas. Então, olhando um pouco mais o meu currículo, vamos olhando um pouco mais aqui de trás para frente, tá? Então, aqui, lá no início, quando eu só fazia praticamente estágio, era como programador. Depois eu fiquei 10 anos como programador e analista de sistemas numa software house aqui de Curitiba, tá? Então tem vários nomes aqui de linguagens e coisas afim, linguagens de programação. Quando eu migrei para a minha carreira SAP, isso foi em 2008, a minha porta de entrada, a maior facilidade, foi como consultor ABAP, né, o consultor de desenvolvimento. Porém, você pode ver aqui que eu tirei a certificação ABAP em dezembro de 2008 e já em março eu tirei a certificação de consultor FI, né, que é da contabilidade financeira dentro do SAP. Então, em pouco mais de 6 meses, eu estava com 2 certificações SAP na mão. Isso me deu uma visibilidade muito grande na empresa que eu trabalhava. E por isso eu consegui criar uma trajetória ali que eu acabei escolhendo daí os passos que eu seguia na minha carreira. Então a primeira escolha que eu fiz, eu fui convidado para começar o desenvolvimento de uma solução fiscal dentro do SAP. Isso era o Sofcom. Quando começou lá, basicamente eu era um profissional pleno, tinha um gestor e 2 estagiários, que foi quem começou o Sofcom, e hoje a solução fiscal ela já tem mais de 50 pessoas trabalhando diretamente dela, mais de 120 clientes e faturou quase 15 milhões de reais em 2018. Então ela cresceu muito depois que
que eu acabei ajudando aqui a plantar a primeira semente, né, as primeiras sementes. Fiquei 2 anos e 9 meses, né, nessa função como arquiteto de solução fiscal e correndo atrás aí de conhecimento, né, porque minha formação técnica é cientista da computação, então eu tive que estudar contabilidade financeira, tive que estudar fiscal para migrar na carreira. Ainda quando eu estava com o consultor fiscal, eu já estava fazendo algumas inserções na pré-venda. A pré-venda é aquela pessoa que fica entre a área técnica e a área comercial. Isso aqui me deu uma visibilidade também bem boa. Participei de SAP Fóruns, né, com palestras para grande número de pessoas, 200, 300 pessoas ali, com foco nessa área fiscal, que era o nicho de atuação que eu tinha. Trabalhar no Softcom me deu uma visibilidade grande, me deu uma grande satisfação também, né? Que é um exemplo, esse aqui é o Matheus da Randon, que é o CEO da Randon, e ele falando aqui, dando um testemunho dele, como que essa solução ajudou ele a reduzir os custos de impostos dentro da Randon. Eu fiquei como pré-venda ali por 2 anos e 2 meses, e surgiu uma outra oportunidade que foi migrar para a gestão do marketing e inteligência de mercado, também dentro de uma consultoria SAP. Né? Aqui fiquei mais 2 anos e 9 meses. Isso aqui é até um prêmio que eu e minha equipe recebemos pelo destaque em 2017 de um marketing referência na SAP, na geração de demanda, através de webinars. A gente acabou fazendo 19 webinars em 2017. Isso aqui foi uma coisa que deu um resultado bem bom, positivo, para a geração, captação de novos clientes no mercado. Já em 2018 eu assumi a gestão do marketing da Cash Group, que é uma empresa que comprou a Pelissari em agosto de 2017, e aqui são algumas fotos do SAP Forum, né, de 2018, que a gente fez toda uma parte ligada à indústria 4.0, né, levamos robôs, levamos realidade virtual, tinha um piso todo performático aqui de LED, foi uma experiência bem positiva aqui trabalhar nisso. E agora eu foquei novamente no Mundo SAP. O Mundo SAP não é um projeto recente, é um projeto de 2016, mas acabou que 2016 para 2016 foi quando eu e um colega aqui, inclusive hoje está na SAP, focamos em fazer workshops de carreira para trazer pessoas para esse mercado. Só que acabou que em 2017 eu foquei nas minhas transições ali como gerente de marketing da Pelissari para a Cash Group. Esse meu colega foi trabalhar diretamente na SAP e o projeto ficou em stand-by até agora que eu estou retomando ele, né? Retomei ele esse ano, 2019, né? Com a minha empresa Books. E falando um pouco de formação, você vai ver que eu mudei bastante na minha carreira e eu sempre tive que buscar ir atrás de conhecimento, né? Então, desde técnicos aqui, já começam, era literalmente bem técnico. Eu sou técnico em eletrônica, técnico em processamento de dados, depois fui bacharel em ciência da computação. Isso aqui é um ponto interessante, que eu demorei 10 anos para concluir minha primeira graduação, tá? Então eu entrei na faculdade com 24 anos e terminei com 34 anos, que foi justamente em 2008, o ano que eu migrei para SAP. Então, você pode ver um pouco do meu histórico. Às vezes uma pessoa que você pensa, putz, você está estagnado, você tem 34 anos e não tem nenhum diploma. Eu tinha 34 anos e não tinha nenhum diploma. Isso que aconteceu comigo, mas eu tirei meu diploma, eu persisti, né, 10 anos, 9 anos e meio para ser mais exato, para tirar essa minha primeira graduação. Isso aí me atrapalhou bastante na minha carreira, mas depois que eu fiz a chave, virei a chave para SAP, eu tive que correr atrás do conhecimento, não parei mais. Então, por causa da minha formação, a minha carreira, eu ter migrado para consultor de negócios, eu tive que fazer uma formação em gestão contábil. Pelo fato de eu ter ido trabalhar com pré-venda, eu tive que fazer uma formação na parte de administração. Então, fiz um MBA em gestão estratégica de empresas. Uma coisa que sempre me interessou foi a parte de educação, né? Sempre que eu tinha oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, academias, eu trabalhava. Então fiz uma especialização em docência. E por último aqui, como que eu nunca acabei me dando para o marketing, eu também fiz um MBA em marketing. Além de os N cursos avulsos que tem aqui, né? Então, são cursos tanto técnicos como de desenvolvimento de pessoas, né?
desde das certificações, alguns cursos mais técnicos aqui embaixo, minhas 2 certificações, contas a pagar e receber, técnicas de apresentação, gestão de pessoas, inteligência fiscal, coach, desenvolvimento da área fiscal, aqui mais na parte de mindset, com programação neurolinguística, vendas, inteligência de mercado, presença executivo, metodologia de venda também, que o Charlie Selly, negociação, a academia de vendas da SAP, a Partner Academy, que é a parte de inteligência de mercado, e ainda estou fazendo esse ano, por causa do mundo SAP, outros treinamentos ligados a marketing. Então isso não para. Quando você bebe dessa fonte de correr atrás de conhecimento, vê que está dando um resultado e você está progredindo na carreira, você acaba não parando mais, né? Aqui foi quando eu saí da Cash Group, né, para empreender. Eu tive alguns reconhecimentos interessantes. Então o José Calazans foi o CEO, eu respondi para ele quando eu estava na Cash Group, quando eu era gestor do marketing, né, e ele deixou um reconhecimento ali pelos 10 anos que eu trabalhei na função, né? Trabalhei na Pelissari e depois que a Cash Group adquiriu a Pelissari, eu acabei trabalhando para ele também. Outros reconhecimentos, são vários reconhecimentos aqui. Um que eu acho mais interessante é do próprio Eduardo Souza, que ele agora é gerente de projetos na Cash Group, mas quando eu trabalhei com ele, eu e ele começamos, ele era um dos estagiários, eu era consultor pleno quando começaram o Softcom, e o que ele destaca aqui é que já há 9 anos atrás ele via em mim uma pessoa que era diferenciada, com a grande vontade de transmitir conhecimento, de aprender, e que ao longo dos anos que ele acompanhou a minha carreira foi justamente isso que eu fiz, né? Então eu acabei aprendendo muito e passando bastante conhecimento, e o que eu pretendo agora com o Mundo SAP é continuar passando esses conhecimentos. Então, aquela história que tem basicamente no LinkedIn ali é o meu currículo, né? Mas no site eu acabei escrevendo um pouco mais como se fosse uma storytelling mesmo, como que o SAP foi o divisor de águas na minha carreira. É fácil acessar, é só você vir aqui no menu História. Então eu conto os meus trâmites, as minhas histórias de fracasso, esses 10 anos que eu fiquei na faculdade, como que eu estava preso numa carreira, numa tecnologia obsoleta e não via perspectivas até mudar para o SAP, aceitar desafios e outras coisas. É interessante vocês lerem, que vocês vão acabar se identificando ou não, né, com alguma coisa que ocorreu na vida de vocês. E a vida cheia de histórias, aqui acho que uma das fotos mais antigas que eu tenho, quando eu comecei lá em 96, trabalhando como programador, literalmente numa empresa de fundo de quintal, era numa churrasqueira. Aqui eu ainda tinha cabelo comprido nessa época, em 96. Essa aqui é uma das primeiras fotos que eu tenho na MPS, né, a consultoria, a Software House Curitibana. Essa foto é de 2000, né, o garoto de programa, né. Aqui já é aquela foto do SAP Forum, né, quando eu era pré-venda. Aqui foi em 2018 que eu fiz um trabalho com todos os executivos de venda da Cash Group, fazendo um trabalho com a presença digital deles dentro do LinkedIn principalmente, tá? Então, como que eles se portam, como que eles trabalham a carreira deles, como eles trabalham a presença deles nesse mundo digital aí, porque é importante para um vendedor, mas é importante para todo mundo, porque quando você se coloca dentro da empresa, você se coloca como um profissional, você também tem que vender, você tem que vender a sua marca pessoal, né? Aqui foi aquele reconhecimento, aquele prêmio de reconhecimento da própria SAP, né, em 2018, mas pelo marketing de 2017. Esse aqui é o SAP Forum em 2017, que eu estava aí acelerando uma moto. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham passado um pouco mais o que é esse mundo SAP para vocês. Todos os links que eu coloquei, eles estão aqui embaixo, tá? Então, acesse esse link, compartilhem a página do Mundo SAP com outras pessoas. Eu estou postando diretamente conteúdos, tá?
do Mundo SAP, então já tem vários conteúdos. O primeiro é falando do ecossistema SAP, são empresas que estão fazendo negócio uma com a outra, né? A FH está fazendo com a Transpetro. Estou falando também, desmistificando um pouco esse dicionário, né? Esse linguajar da própria SAP, né? Fiz o SAP Dicionário Prático SAPês Português, né? Que, de novo, falando de uma outra relação comercial aqui entre a Cash Group, a CFCO, né? Então, estou trabalhando para trazer mais conhecimento para vocês. Vai ter novidades em breve. Muito obrigado pela atenção.